Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2020 e eu trago a notícia aqui maravilhosa, mais uma derrota da Uber na justiça, de novo aqui em Belo Horizonte. O autor da ação, o motorista Giovanni Gomes de Assis, a réu Uber do Brasil Tecnologia. Para quem se inscreveu recentemente nesse canal, eu gostaria de dizer que eu trago todas as derrotas da Uber aqui. E se você vasculhar aí os vídeos anteriores, vocês verão aí várias sentenças contra essa organização criminosa que se associa a advogados picaretas, tá? Para poder mentir usando os seus registros na Ordem dos Advogados do Brasil, para mentir perante os tribunais, tentando ludibriar a justiça brasileira. Então gostaria aqui de me opor a esses meliantes, verdadeiros meliantes, tá? A serviço do mal, para prejudicar você, motorista Uber. Então veja bem aqui, aí eles começam com um bando de lorotas, um bando de falácias, né, ou mentiras, e o juiz vem combatendo essas mentiras aqui. Vamos lá. Observe-se que a ré sequer fala ainda de relação de emprego. Ela fala que não tem relação de emprego. Afirma peremptoriamente, aqui o juiz falando, a inexistência de qualquer trabalho, de qualquer prestação de serviço do autor para si, quer dizer, para ela, sequer na condição de trabalho autônomo. Aí veja bem aqui a fala dela, isso aqui o juiz falou, agora aqui é ela que coloca isso aqui no processo por intermédio desses advogados irresponsáveis. Veja, excelência, que nem mesmo se está diante de uma relação de trabalho autônomo entre o reclamante e a reclamada, na medida em que o serviço de transporte individual privado de passageiros realizados pelo motorista foram prestados exclusivamente em prol dos usuários do aplicativo. E aqui destaca aqui a folha que está isso aqui. Então veja bem, vai acompanhando aí, tá? A prova documental é praticamente toda constituída de documentos produzidos pela ré, embora não necessariamente trazidas por ela aos autos. Aí, por quê? Ele pegou os contratos, foi ler o contrato, quer dizer, o advogado fala um monte de abrobinha, ele vai lendo o contrato, e aqui, então ele se apega ao contrato, aos adendos contratuais, aos e-mails que o motorista trouxe aos autos e os prints das corridas. Então, o que eu tenho dito aqui é a importância disso aqui, tá? Veja bem, isso aqui é uma sentença de 77 laudas, tá? Extenso aqui, e eu tô condensando o máximo aqui. Então, veja bem, então, aqui o juiz vem falando, o operador técnico, ou seja, ele, o juiz, não se seduz por eufemismos e jogos de palavras, estabelece o fato, sem as contaminações dos particulares, examina como visto o que verdadeiramente se passa entre os homens, ou seja, na relação do motorista com a plataforma, e o categoriza em face da ordem jurídica vigente. Até porque a fraude sem alguma malícia seria mera violência. Então ele está chamando de fraude as alegações dessa quadrilha aqui, né, aculiada com esses advogados aí. Não há dúvida que viola a lei o que, rodeado pelas palavras da lei, se esforça contra a vontade da lei e não evitará as penas incertas nas leis quem, fraudulentamente por esquerda, prerrogativa de palavras, se escusa contra o sentido do direito. Isso aqui ele usou aqui uma fala de um outro magistrado aqui. Vamos lá. Uma conta registrada no aplicativo, veja bem o que a plataforma fala, hein? Uma conta registrada no aplicativo pode servir a mais de um motorista. Tem cabimento um negócio desse? Quem registra tal conta é chamado pela ré no contrato de cliente. Então, motorista, ela chama você de cliente, tá? Ainda que, aí o juiz fala, ainda que ele próprio também um motorista. E os demais motoristas eventualmente compartilham tal conta. Desde quando um motorista pode compartilhar a conta com o outro?
Assim, não é demais novamente observar que a nomenclatura contratual, aqui está falando do contrato, da relação contratual entre as partes, a cliente motorista, é enganosa. Todos, na prática, estejam usando conta individual ou compartilhada, exerce o papel de motorista de transporte de passageiros. Afinal, conforme este mesmo contrato, a ré permite ao motorista, veja bem, que ele dê desconto ao passageiro. Veja bem, como é que o motorista vai dar desconto ao passageiro numa porcaria de uma tarifa mínima dessa, né? Que já é uma miséria. Mas isso não afetará sua comissão de 25% sobre o preço dela. Então, ela dá lá o preço de 100, né? Aí ela vai te cobrar 25% de comissão. Se você fizer a corrida por 50, problema seu, ela vai te tomar 25%. É o que ela está alegando aqui. A própria ré adverte os motoristas que ela não admite a negociação, isso aqui é a questão do cartão de visita, tá? Direta com os passageiros pela entrega de cartões, sob pena dela, né, apurando a ocorrência de tal comportamento ou encerrar o contrato. Então, se ela ficar sabendo que você deu o cartão, aí tá fora da plataforma. Essa prática vai contra todo, aí o juiz vem falando, essa prática vai contra todo o princípio da parceria, e a consequência é o encerramento da parceria na hora, sem segunda chance. E de fato o fez em relação a outros motoristas. A Uber permite ainda que o motorista aceite, recuse ou ignore solicitação dos usuários. Desde quando você pode aceitar e recusar corridas? Né? Aí ele vem e coloca assim, mas não sem consequências, pois a ré impôs políticas de cancelamento na cláusula 262, a folhas 13 e 18, estabelecendo o rompimento do contrato se o motorista deixar reiteradamente de aceitar solicitações do usuário. Parceria comercial. Isso aqui só para finalizar, tá? Essa expressão, porém, não se origina em nenhuma norma jurídica, ou não está na norma jurídica essa questão de parceria comercial. É uma figura de linguagem prática empresarial, que pode representar uma miríade, né? Ou seja, uma miragem, uma enganação. De relações sem nenhum ponto de encontro que lhe defina alguma natureza jurídica específica. É a armadilha mais eficiente contra o operador de direito, que é o juiz, que não conhece como sistema. A expressão parceria comercial ainda não recebeu nenhum pressuposto específico de caracterização. Então veja bem, puro blá blá blá, e diz o seguinte: as armadilhas de se tentar preencher o vazio jurídico antes de se buscar a real substância não têm fim. Porque o vazio jurídico gosta de se preencher de retórica, que além de sedutora se multiplica em vários idiomas: consumo colaborativo, economia compartilhada, network farms, a rede peer-to-peer, a gig economia, crowd economia, app, marketing multinível, assets digitais, compliance, contratos de blockchain. Tudo isso é blá blá blá. O juiz reconheceu aqui os 4 elementos que compõem o vínculo: onerosidade, pessoalidade, eventualidade, subordinação, e sentou o cacete nessa quadrilha aqui. Gostaria de registrar aqui, doutor magistrado Rodrigo Cândido Rodrigues, a quem eu cumprimento, tiro o meu chapéu, condenou essa quadrilha aqui a pagar R$16 mil ao motorista. Durma-se com um barulho desses meliantes soltos por aí, querendo prejudicar você, motorista Uber. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Se puder, por gentileza, inscreva-se nesse canal. Aqueles que ainda não o fizeram, muito obrigado.